Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Neemias. Eu mandei uma mensagem no grupo da igreja. Alguém conseguiu ler? Amém, glória a Deus. Alguns leram. Neemias. Vamos ler no capítulo 2, do versículo 11 ao 20. Neemias 2, do 11 ao 20. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Amados, o tema que o Senhor colocou hoje no meu coração é o seguinte: a reconstrução do muro. Como nós vimos aqui no versículo 12, irmãos, Deus colocou algo no coração de Neemias. O que Deus colocou no coração dele? Então eu vou fazer um breve resumo para os irmãos, do capítulo 1, né? Vou falar um pouco também do capítulo 3. Então, em certo dia do mês de Quisleu, que é o mês de dezembro, Neemias, ele perguntou para o seu irmão e para algumas pessoas que estavam com seu irmão. Perguntou a respeito de Jerusalém. Como estavam aqueles que ficaram lá em Jerusalém, que escaparam do exílio da Babilônia. E eles lhe disseram
que aqueles que não foram levados para o cativeiro babilônico estavam em grande miséria e desprezo. É o que está escrito lá no capítulo 1. Os judeus que lá estavam, eles estavam em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estavam derribados, e as portas da cidade, elas estavam queimadas. Quando Neemias, irmãos, ele ouviu isso, a palavra de Deus diz que ele assentou-se. Ele estava em pé e ele assentou-se, chorou, lamentou por alguns dias e passou a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. Neemias, irmãos, jejuou e orou aproximadamente 4 meses. Lá no capítulo 2 de Neemias, está escrito no primeiro capítulo, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, ele foi servir vinho para o rei. E esse mês de Nissan corresponde ao mês de abril. Então ele orou, ele jejuou e orou perante o Deus do céu, quando ele ouviu essas notícias ruins a respeito do povo da cidade. Ele orou de dezembro a abril. Durante 4 meses ele jejuou. E no capítulo 1, do versículo 5 ao 11, não precisa pôr, nós vamos encontrar lá a que foi a primeira oração que Neemias fez nesse período de 4 meses. Depois você lê lá a oração que ele fez a Deus. E nesse tempo, Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias era um nobre. Ele fazia parte da nobreza do rei da Pérsia. Ele era um copeiro, ele se apresentava diante do rei. E ao passar, irmãos, os 4 meses jejuando e orando, como eu disse aqui, em certo dia do mês de Nissan, abril, Neemias, ele foi servir o vinho ao rei. E o rei percebeu, irmãos, que Neemias estava triste. E que não era uma tristeza qualquer, era uma tristeza de coração. Ele percebeu que o coração daquele copeiro estava triste. Irmãos, e naquela época isso era perigoso para o copeiro, porque ele podia ser morto ali mesmo. E o rei perguntou-lhe, né, qual era a razão daquela coisa. Então, aí ele temeu. Né? A Bíblia diz que ele temeu sobremaneira, ou seja, ele ficou com muito medo. Então Neemias, ele disse ao rei o motivo de toda aquela tristeza que ele estava sentindo. E após Neemias relatar ao rei o motivo da sua tristeza, o rei disse para ele: "Que me pedes agora?" Olha que coisa, irmãos. O rei perguntou para ele: "O que você quer então?" Em Neemias, diz a Bíblia, tão logo o rei perguntou, irmãos, está escrito que Neemias orou ao Deus dos céus. Quanto tempo será que durou essa oração? Acho que ele pensou: Senhor, é agora que eu morro. Ou o Senhor vai cumprir o seu propósito. E ele orou. E pediu ao rei tudo o que ele precisava para reedificar a cidade de Jerusalém. Ele pediu para o rei tudo o que ele precisava, irmãos. Todos os recursos e as condições necessárias para reconstruir a cidade de Jerusalém. Até aqui tudo bem? E tudo, irmãos, que ele pediu ao rei, o rei deu. Olha que bênção, irmãos. O rei deu.
Essa frase que o Senhor nos deu, né, que está em Isaías 6:8, eis-me aqui, envia-me a mim, que é o tema central que o Senhor nos deu para este ano. A gente não pode se esquecer, irmãos, que esta frase, esta frase afirmativa, é a resposta que o Senhor espera de cada um de nós. Quando Ele nos pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Irmãos, o Senhor, Ele não nos perguntou isso quando a gente se converteu somente. O Senhor constantemente, irmãos, Ele nos pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Perceba que o Senhor não disse por mim, mas por nós. Por Ele Pai, por Ele Filho, pelo Espírito Santo e por nós. Mas quando é, pastor, que o Senhor nos faz esta pergunta? Não é? Eu penso assim, irmãos, Deus colocou assim no meu coração. Sempre que o Senhor nos fala o que Ele pretende fazer, e o Senhor tem falado o que Ele pretende fazer. E também quando a gente ouve relatos de situações envolvendo a igreja, né, irmãos, situações que acontecem no mundo, né? Eu penso que nessas horas, né, de alguma forma, o Senhor nos pergunta, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Porque hoje, irmãos, as notícias, elas chegam muito rápido. Até comentamos na célula, quinta-feira. O pessoal comentou que hoje está acontecendo muita coisa ruim. Mas sempre aconteceu, irmãos. Quando não tinha internet, quando não tinha esses meios de comunicações que existem hoje, as pessoas não ficavam sabendo de muitas coisas que acontecem no mundo. Mas lá no passado, muitas atrocidades foram feitas pelos homens. Muitas catástrofes aconteceram. E muitas pessoas não ficaram sabendo, porque não tinha internet. Não tinha televisão. Hoje você liga a televisão, é só desgraça. Então, quando a gente vê essas coisas, de alguma forma, Deus está falando no nosso coração, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o Senhor sempre espera que a gente diga para Ele, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque são nessas horas, irmãos, que o Senhor busca pessoas para cooperar com Ele naquilo que Ele quer fazer. São nessas horas que o Senhor procura e busca. Então, aproximadamente 445 anos antes de Cristo, Deus buscou na terra alguém para ajudá-lo a cumprir os seus propósitos e fazer a sua vontade na terra. E ele encontrou Neemias. Ele encontrou Neemias, que fez o que Deus havia colocado no seu coração. O versículo 12 do capítulo 2 que nós lemos, Neemias disse assim, então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei, ele não tinha declarado ainda a ninguém, ele declarou isso depois, o que o meu Deus me pusera no coração para fazer. Então o que nós temos que fazer, irmãos, para Deus, Ele coloca no nosso coração. Ele coloca pelo Espírito Santo. Mas quem reina em nossos corações? É o nosso eu? Ou é o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo?
Em muitos corações, irmãos, quem reina é o eu. Então, se o eu está reinando, está entronizado em minha vida, é ele que toma as decisões da minha vida, então eu preciso destroná-lo, tirar ele do trono e permitir que Jesus governe a minha vida. E Neemias, quem governava a vida dele era o Senhor. Aleluia. Então Neemias, irmãos, é um dos exemplos que temos de servo que obedece a Deus e cumpre a vontade de Deus e os propósitos de Deus. Hoje nós vamos olhar para Neemias através do seu livro, e ver algumas características deste servo que recebeu do Senhor uma missão e que cumpriu esta missão direitinho, de forma cabal. Então, Neemias, irmãos, imediatamente, após ouvir acerca lá dos sofrimentos, imediatamente, né, ele recebeu a notícia lá sobre os sofrimentos de seus compatriotas, e também das condições do muro e das portas de Jerusalém, ele assentou-se, irmãos. Essa palavra assentou-se quer dizer o seguinte: ele caiu aterrado, irmãos. Ele caiu aterrado e começou a chorar. E começou a se lamentar por vários dias, e passou a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. Como eu disse, fez isso aproximadamente 4 meses, sem parar. Foi quando Deus colocou no coração dele a vontade dele. Irmãos, nós precisamos jejuar e orar para receber de Deus a vontade dele para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos, não se engane, não é separado dos irmãos. O Senhor nunca vai pedir para nós fazermos algo para nos separarmos dos irmãos. Muito pelo contrário, é para nos juntarmos ainda mais com eles. Então, sempre que ouvirmos relatos de situações pelas quais os nossos irmãos estão passando, a igreja do Senhor Jesus no mundo, situações que estão acontecendo no mundo. Olha a situação que está acontecendo em Petrópolis. Olha a situação da Ucrânia. Recentemente, irmãos, invadiram uma igreja cristã. Tudo bem, era uma igreja cristã romana. Mas não importa, irmãos, invadiram. Nós não podemos ficar alheios a essas coisas. Nós temos que agir, irmãos, como Neemias agiu. Temos que lamentar essas coisas, começar a orar, a buscar a face do Senhor. De repente Deus quer nos usar no meio dessas situações, como Ele fez na vida de Neemias. Então, para atender aos interesses de Deus, Neemias, ele abriu mão da sua vida. Ele abriu mão de sua vida. E o Senhor, muitas vezes falou aqui para nós, irmãos, que para nós servirmos a Deus, a gente tem que abrir mão da nossa vida. A gente tem que desistir da nossa vida. Ah, pastor, quando me converteram, não me falaram isso não. Quando pregaram o evangelho, não me falaram isso não. Falaram que eu ia parar de sofrer,
que eu ia prosperar. Te enganaram então. Porque viver com Cristo, irmãos, é viver perigosamente. O próprio Cristo, irmãos, por várias vezes, ele fugiu de homens que queriam matá-lo. Então, para atender, irmãos, os interesses de Deus, nós temos que abrir mão da nossa vida, dos nossos interesses. Ele abriu mão, irmãos, do cargo de copeiro que ele tinha. Ele abriu mão do cargo nobre que ele tinha ali junto ao rei, do conforto que ele tinha lá naquele palácio. Ele abriu mão de tudo. Porque o coração de Neemias estava naquilo que Deus havia colocado no seu coração. O coração dele estava em Deus. E naquilo que Deus, irmãos, havia colocado no seu coração. E por mais que ele quisesse disfarçar diante do rei onde estava o coração dele, ele não conseguiu, porque o rei percebeu. Irmãos, e as pessoas com quem a gente convive, principalmente aqueles que Deus colocou sobre a nossa vida como autoridades, principalmente estas, elas percebem onde está o nosso coração. E o rei olhou para aquele homem e disse, ele percebeu onde estava o coração dele. Não estava ali no palácio, estava em outro lugar. Ele não sabia onde era, mas Neemias falou para ele. Onde está o nosso coração? Em Deus e em seus propósitos, ou em nós e nos nossos interesses? Mas pastor, e os meus negócios, meus interesses, minha vida? Espera aí que já eu te falo. Eu não, o Senhor. Tem uma frase, irmãos, que uma vez o Senhor falou aqui para a gente, que é a seguinte: nossos pés sempre estarão onde estiverem o nosso coração. Onde estiver o nosso coração, irmãos, ali estarão os nossos pés. Então, por dispor, irmão, integralmente o seu coração aos propósitos e à vontade de Deus, diz a Bíblia aqui que a boa mão de Deus era com ele, com Neemias. Irmãos, quem dispõe o coração para Deus e para os interesses de Deus, a boa mão do Senhor estará sobre ele. Não para cumprir os seus próprios interesses, mas os interesses de Deus. Aleluias. E por isso o rei, é difícil falar esse nome, né? Engasga. O rei Artaxerxes lhe concedeu tudo o que ele precisava, irmãos. Inclusive, se afastar do cargo de copeiro. O rei ia ter que arrumar outra pessoa. Mas olha o que Deus faz, irmãos, quando ele encontra um coração disposto. Um coração que ama a Deus e quer cumprir os interesses de Deus. E embora inimigos, conspirassem contra eles, irmãos, para intimidar Neemias e aqueles que iriam ajudar ele a reconstruir lá a edificação dos muros, mesmo sofrendo, irmãos, oposição de seus inimigos, como nós lemos aqui, Porém, Sambalate, Tobias, Gesem se levantaram contra Neemias e contra aqueles que estavam ajudando Neemias a fazer a vontade de Deus. Então sempre, irmãos, isso vai acontecer de alguma forma. A gente sempre vai sofrer oposição.
na realização daquilo que Deus coloca no nosso coração. De alguma forma, a gente vai sofrer oposição, mas eles não desistiram. E nós também não podemos jamais desistir, irmãos. Oposição, perseguição, sempre haverá. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode parar no meio do caminho. Quantas pessoas, irmãos, se afastaram da obra de Deus? Quantas pessoas entregaram o ministério que Deus lhe entregou por causa de situações adversas? Não perseveraram. Não tinham realmente o coração compromissado com Deus. Mas que isso jamais aconteça na nossa vida, irmãos. Independente de qualquer situação, que o nosso coração sempre esteja em Deus, compromissado com Deus, com as coisas de Deus, com os interesses de Deus. E as outras coisas, o Senhor vai cuidar. Que Deus seja realmente o primeiro da nossa vida. Irmãos, Neemias não fez tudo sozinho. Imagine, havia um muro, para ser reconstruído. Ele não fez aquilo sozinho. Mas ele encontrou pessoas, ele falou para essas pessoas o que Deus havia colocado no seu coração, e pessoas abraçaram essa obra e ajudaram ele na reconstrução do muro e na restauração das portas. E em tempo oportuno, irmãos, já em Jerusalém, foi o que ele fez. Ele declarou aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, o que Deus pusera no seu coração. E estes se dispuseram junto com ele na reedificação da cidade, e a Bíblia diz que eles fortaleceram as suas mãos. Olha o que Deus faz, irmão. Deus é maravilhoso. Agora eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, que está lá em Romanos 15:4. Já está aqui? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então o Velho Testamento, irmãos, não é para ser descartado. Tudo que está escrito lá no Velho Testamento, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz pelo Espírito que foi escrito para o nosso ensino, para nos ensinar as coisas de Deus. Nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça. Mas há muitas coisas, irmãos, na velha aliança, que o Senhor quer nos ensinar. Então, todos os detalhes, irmãos, todos os detalhes escritos na Bíblia são importantes. Nenhuma palavra que você vai encontrar na Bíblia, ela está ali sem valor. Não, ela tem importância. Porque quem inspirou a escrever a Bíblia foi o Espírito Santo. Foi ele quem escolheu as palavras. Os detalhes, foi ele que inspirou. Olha que interessante aqui, no versículo 12. Eu não vou falar desse detalhe, só para os irmãos verem. Então à noite me levantei, Neemias falando,
e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer. Ponto. Aí tem um detalhe aqui, irmãos, que passa batido. Que de repente a gente, mas por que isso está escrito aí? Olha o que está escrito. Não havia comigo animal algum. Estava. Irmãos, para que isso está escrito aí? Por que Neemias, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu isso? Não havia comigo animal algum, e não aquele que eu montava. Tem uma explicação. Tem aí, irmãos, uma revelação. Só que eu não vou falar agora. Vai ficar para outra vez. Para os irmãos perceberem que há muitos detalhes na palavra de Deus. Então, quando a gente ler e meditar a palavra de Deus, preste atenção nesses detalhes também. Se você não compreender, peça para o Espírito Santo te revelar, ele te mostrar o que isso quer dizer, ele vai te ajudar. Ele vai fazer isso. Está falhando o microfone, né? É pilha? O que é? É isso? Joga fora? Vou deixar aqui atrás, vamos ver se melhora. Agora sim eu vou falar de alguns detalhes para os irmãos. Os irmãos que leram Neemias capítulo 3 vão se lembrar. Então vamos lá. Quem eram as pessoas que trabalharam com Neemias na reedificação do muro e das portas que estavam queimadas? Havia ali, irmãos, diversas classes de pessoas. Aí eu listei aqui. O sumo sacerdote, sacerdotes, ourives, que é aquele pessoal que faz joia, perfumista, maiorais, mulheres e mercadores. Foram essas pessoas que dispuseram o coração com Neemias para a reconstrução do muro. Então, quando nós lemos lá no capítulo 3 de Neemias, que ourives, perfumistas, maiorais e mercadores trabalharam na reedificação da cidade, o Espírito Santo, irmãos, nos faz lembrar de um princípio. De um princípio. Esses maiorais aqui, irmãos, eles eram governadores. Como Dória, para os irmãos entenderem. Então, quem foi carregar pedra para reconstruir o muro? Sumo sacerdote, sacerdotes, ourives, perfumistas, governadores, mulheres, mercadores. Então o Espírito Santo fez questão de deixar isso registrado. Então essas pessoas trabalhando na obra do Senhor, irmãos, fazendo aquilo que Deus havia colocado no coração de Neemias, nos faz lembrar de um princípio, que é o seguinte: aquele que é servo de Deus subordina sua vida, suas vocações, seus cargos e seus interesses pessoais a Deus, à vontade de Deus e aos propósitos de Deus. Vou ler de novo. Aquele que é servo de Deus... Tem servo de Deus aqui, amém? Glória a Deus. Então, aquele que é servo de Deus subordina, ou seja, submete, sujeita, torna dependente, a sua vida,
suas vocações, seus cargos e seus interesses pessoais a Deus, a sua vontade e os seus propósitos. Então, eu falei anteriormente, alguém de repente pensa, mas pastor, e os meus sonhos, meus planos, meus projetos, minha vida, minha vocação, minha profissão, meus estudos, blá blá blá. Tem que submeter tudo isso a Deus. Se é servo de Deus, tem que submeter tudo isso, irmãos, a Deus. Porque se não for assim, não é servo. E tem um pastor amigo meu que ele sempre dizia, servo que não serve, não serve. Servo que não serve, não é servo. É. Aí que é difícil, né, irmãos? Pensa bem. Desistir da minha vida, dos meus sonhos, dos meus planos, meus projetos, as minhas coisas, né, minhas paixões. Submeter tudo ao Senhor. À vontade dEle, aos interesses dEle, aos propósitos dEle. Me dá outro microfone aí. Não, tá bom. Você está com Covid? Não, tá bom. Amém. Irmãos, se não for assim, não tem jeito. Mas pastor, aí é difícil, né? Jesus nunca disse que seria fácil. O Senhor, irmãos, está mostrando como a gente tem que ser e fazer. Se a gente não está fazendo isso, então vamos começar a fazer. Então vamos começar a submeter a nossa vida a Deus tudo. Eu sei que tem coisas que é difícil, irmãos, mas a gente tem que começar. A gente não pode achar, irmãos, que a gente pode governar a nossa vida. Quem governa a nossa vida é o Senhor. Agora, se você quiser governar a sua vida e tomar as decisões na sua vida, Ele vai deixar, porque Ele é cavalheiro. Mas você vai quebrar a cara. Como muitas vezes já quebrou, eu quebrei também. Então esse é o segredo, irmãos, de ser cristão. Submeter a nossa vida integralmente ao Senhor. Esses servos aqui, que eu citei, quem são? Deixa eu ver aqui. Ourives, perfumistas, governadores, mercadores. Esses servos, eles não abandonaram suas profissões e suas posições no governo. Entenda isso. Eles não abandonaram suas profissões e nem os seus cargos, mas subordinaram a Deus e aos seus propósitos. Eles subordinaram a profissão deles e o cargo que eles tinham aos interesses e aos propósitos de Deus. Ou seja, naquele momento, irmãos, em que eles estavam carregando pedra e reconstruindo o muro, não era tempo de fabricar joias. Como o caso do ourives. Não era tempo, irmãos, de fazer perfume. Como no caso dos perfumistas. Não era tempo naquele momento, irmãos, de fazer negócios. No caso dos mercadores. Não era tempo, irmãos, de cuidar das coisas lá do governo. Era tempo de fazer a vontade de Deus. Então entenda isso. Deus não quer que você abandone sua profissão, seus cargos, seus bens. Não, Ele quer que você submeta tudo isso a Ele.
E quando ele colocar algo no coração do pastor, dos líderes, da igreja, que todos abracem essa visão. Porque ele vai colocar no coração de alguém, irmãos. E geralmente no coração de quem? Do líder. E o líder declara esta visão e os irmãos dispõem o coração. E Deus faz tudo o que for preciso, irmãos. Ele vai suprir todas as necessidades, vai nos dar todas as condições que precisamos para cumprir a vontade dele. Você crê assim, amém? Amém. Glória a Deus. Então, amados, inúmeras vezes o Senhor nos disse que para segui-lo e obedecê-lo, a gente tem que subordinar a totalidade da nossa vida ao chamado que ele nos fez. E não nos enganar, irmãos. De repente, tentando adaptar o nosso chamado à vida que nós levamos, ao estilo de vida que de repente a gente deseja levar e que não quer abrir mão. Então, muitos crentes estão enganados. Eles estão tentando, de alguma forma, adaptar o chamado de Deus ao estilo de vida que eles levam. Irmãos, isso é engano. Isso é viver no engano. Uma coisa é a gente enganar alguém, outra coisa é a gente mesmo se enganar. Pensa, você acorda de manhã, vai lá em frente ao espelho e fala, hoje eu vou me enganar. Olha, você que está no espelho, hoje você vai ser enganado por mim mesmo. Que loucura, irmãos. Isso é loucura. Só um doido faz isso. Mas tem muita gente se enganando, irmãos. Pensando que está agradando a Deus. E não está. Então Jesus, ele disse uma vez para aquelas multidões que seguiam ele. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. Com Jesus não tem jeitinho brasileiro. Mas ainda, irmãos, alguns outros detalhes aqui nesse capítulo 3, que eu vou passar para os irmãos rapidamente. Hoje eu trouxe relógio. Mas você não serve para nada, viu? Quem manda aqui é o Senhor. O Espírito Santo, irmãos, ele deu algumas ênfases aqui em algumas expressões no capítulo 3. Depois você lê na sua casa, você vai ver. Olha só. A gente vai encontrar inúmeras vezes as seguintes expressões. Junto a ele, junto dele, junto deste, junto deles, junto a estes, ao seu lado, ao lado destes, depois dele, depois deles, defronte da sua casa, junto à sua casa, defronte da sua morada. Eles construíam os muros, irmãos, junto das pessoas, junto uns dos outros. Aparece a expressão depois deles também, em alguns casos, em frente à casa deles. E o Espírito Santo tem algo a dizer para nós, irmãos, a respeito disso. Então eu coloquei assim, com as expressões junto a ele, junto dele, junto deste, junto deles, junto a estes, ao seu lado, ao lado destes, o Espírito Santo também quer nos dizer com estas expressões o seguinte: para que a obra de Deus seja feita e os seus propósitos cumpridos, é preciso que haja, irmãos, comunhão. Comunhão. Harmonia e coordenação entre os servos do Senhor. A obra de Deus, irmãos, ela não é bagunçada. Tem que ter ordem. Tem que ter cooperação, tem que ter harmonia, tem que ter coordenação no trabalho.
Porque, irmãos, não existe ministério pessoal independente. Ah, você está construindo esse pedacinho, eu vou construir em outro lugar, sozinho, no meu canto. Não existe, irmãos, ministério pessoal independente. Não existe isso na casa do Senhor. Todos nós precisamos estar debaixo do jugo de Jesus. E também do jugo de irmãos. Nós temos que caminhar com irmãos, uns com os outros. Irmãos, o jugo é lugar para duas pessoas. Jugo é lugar para duas pessoas. O apóstolo Paulo dividiu seu jugo com vários irmãos, com várias pessoas. Nós temos que caminhar juntos. Nós temos que fazer a obra de Deus juntos, irmãos, não tem jeito. Devemos nos submeter uns aos outros. É isso que quer dizer todas essas frases. Temos que nos submeter uns aos outros. Jamais devemos deixar de congregar e de se afastar dos irmãos e da comunhão do corpo de Cristo. Nunca deixe de congregar. Nunca se afaste dos seus irmãos. Nunca se afaste, irmãos, da comunhão. Eu vou dizer algo para os irmãos pelo Espírito. Você nunca vai conseguir experimentar na sua casa o que você experimenta de Deus aqui na igreja. Deus está na minha casa, na sua, na nossa família. Mas lá, irmãos, isolados, nós nunca vamos conseguir experimentar o que nós podemos experimentar juntos, reunidos. Você pode perceber a igreja, os discípulos lá no princípio, o que eles mais queriam é estar juntos, reunidos. Porque juntos e reunidos com os irmãos, Deus manifestava a glória dele. Não que ele não manifeste lá na nossa casa. Mas juntos nós experimentamos muito mais coisas do que lá na nossa casa. Você compreende isso? Aleluia. Então Deus determinou assim. Que na nossa casa a gente experimenta determinadas coisas, mas juntos, muito mais. Por isso, irmãos, que eu amo estar com os irmãos. Por isso, irmãos, que eu faço de tudo, eu e minha esposa, minha família, para sempre estar com os irmãos. Nos cultos, nas celebrações, nos eventos, nas células. Eu sei que algum dia, de repente, não vai dar para ir. Mas isso não pode ser uma rotina. Tem que ser uma coisa assim bem, né, especial. Então, quando você for marcar alguma coisa, seja lá o que for, veja se você não está marcando na hora do culto e da célula, por exemplo. Porque tem gente, irmãos, que marca na hora da célula e na hora do culto. Será que sou eu, pastor? Não sei. Não sei, Deus que sabe. O Espírito Santo está falando. Porque é verdade, irmãos. Tem gente que marca o compromisso no dia da célula. E marca outros eventos no dia do culto. No dia da ceia. Então, quando a gente prioriza a Deus, irmãos, Deus olha para isso. Deus leva isso em consideração, irmãos.
Ele já sabe onde está o nosso coração. Quem não sabe é a gente. Então, se você tem esse costume de marcar as coisas na hora das coisas de Deus, então você está, assim, conhecendo um pouquinho do seu coração. E a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Então, amados, nós precisamos aprender a trabalhar junto com os nossos irmãos, a querer estar com eles sempre, ao lado deles. Nós precisamos ser companheiros de jugo, segundo a aliança que o Senhor tem feito na igreja. Então, amados, se você ler lá o livro de Atos 2, o capítulo 2 de Atos, você vai ver que quando Pedro saiu do cenáculo, a Bíblia diz que ele estava com os 11. Pedro e os 11. Companheiros de jugo, irmãos. A igreja começou assim. A primeira vez que a igreja se apresentou ao mundo, não foi Pedro sozinho. Foi Pedro e os 11. Aleluias. As expressões depois dele, depois deles, que tem aqui no capítulo 3, o Espírito Santo também quer nos dizer o seguinte, irmãos, que para a obra de Deus seja, para que a obra de Deus seja feita e os seus propósitos cumpridos, precisamos dar continuidade aos serviços de outros irmãos. Compreendeu? Esses termos aqui que está no capítulo 3, depois dele e depois deles, significa isso. Né? Que nós vamos precisar em algum momento, irmãos, dar continuidade ao serviço que prestamos a Deus a outros irmãos. E também que nós vamos dar continuidade a serviços de outros irmãos. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. De repente eu sou líder do louvor. Sou pastor, sou líder do louvor. Mas o Senhor está preparando um líder. Uma pessoa para ficar no lugar para que eu saia. Essa pessoa vai dar continuidade àquilo que eu comecei. E eu vou entrar no trabalho de outro e dar continuidade a esse trabalho. Ou seja, irmãos, nós temos que fazer sucessores. Então hoje, de repente, você está fazendo algo na obra do Senhor. Mas daqui a pouco o Senhor vai te designar para outra coisa. Então você vai sair dessa posição e vai dar continuidade a outra coisa. Ou seja, você vai fazer a obra depois daquele. É isso que quer dizer, irmãos. E o princípio que está lá no Novo Testamento é aquele que diz assim: Paulo plantou e Apolo regou. Paulo plantou e Apolo regou. Então este é o princípio, irmãos. Então nós precisamos aprender também a trabalhar depois de outros irmãos, sob o fundamento que eles já colocaram. Porque tem pessoas que pensam assim. Às vezes elas assumem alguma posição na igreja e elas pensam assim: bom, agora comigo vai ser tudo diferente. O que o meu antecessor fez, agora vai ser tudo diferente. Ou seja, tudo aquilo que foi fundamentado não é assim, irmãos. A gente não pode desprezar aquilo que já foi fundamentado. O Senhor vai nos tirar
e vai colocar depois de outros para dar continuidade ao trabalho. Compreende isso, irmãos? Aleluias. Irmãos, por que de repente, em algumas circunstâncias, a gente não consegue fazer junto a obra de Deus? Não somente aqui entre nós da igreja, mas também com outros ministérios. Eu penso, irmãos, que uma das respostas, que o Senhor tratou comigo é por causa de simpatias e antipatias. Ou seja, preferências pessoais. Então, amados, não há como a gente manter um relacionamento íntimo com todos os irmãos. Não é verdade? Não dá. O próprio Jesus, ele tinha comunhão com os 12, ele tinha vários discípulos, 70 discípulos. Lá no Pentecostes tinha 120 lá dentro. E Jesus não conseguia manter uma comunhão física, Espiritual sim, mas física não conseguia com todos. Mas ele tinha comunhão íntima com os 12. E dentro dos 12 com 3. E dentro dos 3 com um, que era Pedro. Então o Senhor, irmãos, ele promove esses relacionamentos mais chegados entre os irmãos. Você compreende isso? Aleluias. Então eu não estou falando de panelinha. Porque tem gente que, então vou formar minha panelinha ali, né? Irmãos, não estou falando de panelinhas, Panelinhas são formadas, por pessoas que vivem separadas dos demais irmãos. E da visão do ministério. O Senhor está falando, irmãos, de relacionamentos sadios entre os irmãos. Relacionamentos mais íntimos entre os irmãos. Que vivem e trabalham para Deus e para os propósitos de Deus. Aleluias. Lá em Corinto, irmãos, tinha panelinha. E o apóstolo Paulo percebeu. E ele chegou junto. Ele não deu moleza, não. Teve um lá que disse, eu sou de Paulo. O outro, eu sou de Apolo. Outra, eu sou de Pedro. A minha panelinha de Cristo, eu sou de Cristo. Aí Paulo falou, não é nada disso, vocês estão viajando na maionese. Não sei se os irmãos perceberam uma palavrinha, palavrinha essa, 2 letrinhas mais, eu sou de Paulo, eu. Eles falaram isso. Eles tinham lá as panelas. E eles diziam assim, eu sou de Paulo, eu. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Aí apareceu, eu sou de Cristo. Até o que falou que eu sou de Cristo estava errado, irmãos. O certo era dizer, não, nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Então esses relacionamentos íntimos, essas alianças que Deus faz entre os irmãos, tem que ser relacionamentos sadios, sempre visando o propósito e a visão da igreja. Quando há panelinha, irmão, sabe o que acontece? As pessoas saem da igreja. E o Senhor não quer isso. Então que Deus, irmãos, guarde os nossos corações, para essas coisas jamais aconteçam no nosso meio. Amém? Nós precisamos reconhecer, irmãos, a medida de Cristo na vida de cada irmão. O Senhor falou, Simpatia, antipatia. Então isso não pode haver no nosso meio. Então muitos pensam assim, poxa, o pastor
me chamou para fazer tal coisa, o meu líder de célula me chamou para fazer determinada coisa, mas aquele irmão antipático vai estar lá e eu não vou. Preferências pessoais. Eu sei que ele vai estar lá, ele não falta. Então eu não vou. Irmãos, onde está o amor de Cristo? Onde está o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida? Tudo isso é barreiras, irmãos, que existem em nós, que precisam ser derrubadas. E tudo isso aí, irmãos, por causa de orgulho, soberba, egoísmo, vaidade. Tudo isso, irmãos, nós precisamos lançar sobre a cruz de Cristo. Se arrepender mesmo. Deus não está nesse negócio não, irmãos. Agora vem as outras expressões, né, para terminar. Defronte da casa, junto à casa, defronte da morada. Com essas frases, o Espírito Santo quer dizer o seguinte, que para a gente fazer a obra do Senhor, irmãos, e cumprir os propósitos de Deus, nós precisamos edificar nossa família em Cristo. Agora é a nossa família, eu e a Ângela. Você, seu marido, sua esposa, seus filhos, sua casa. Para você fazer a obra de Deus, para que a gente consiga fazer a obra de Deus e cumprir os propósitos de Deus, irmãos, nós precisamos edificar a nossa família em Cristo. Os nossos relacionamentos familiares e conjugais. Como está o seu relacionamento lá na sua casa? Com a sua esposa, com seus filhos? Como está o seu relacionamento íntimo com seu cônjuge? Então, esta edificação, irmãos, da nossa família, ela vai refletir aqui na igreja. Você compreende isso? Porque hoje, irmãos, nós estamos prestando o culto a Deus do que nós vivemos essa semana. Desde domingo passado. O que nós vivemos essa semana? É esse culto que nós estamos prestando a Deus. Hoje. Então, onde a gente mais necessita, irmãos, restaurar os relacionamentos, não é primeiramente entre nós. Tem que ser primeiramente, irmãos, lá no nosso lar. Nos nossos relacionamentos familiares e conjugais. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Filhos, obedecei e honrai a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Voltando lá para Jerusalém, então os irmãos imaginem eles construindo o muro, reconstruindo o muro, e alguns em frente à casa. A casa de alguns estava ali na frente, o muro estava na frente da casa de alguns. Em frente da morada de alguns. E muro, irmãos, representa unidade, separação e proteção. O que está dentro dos muros é um único povo, irmãos. Quem morava ali em Jerusalém era um único povo, o povo de Deus. E o povo de Deus tem tudo em comum. Nós, irmãos, a igreja do Senhor, como igreja, nós temos tudo em comum, porque nós somos um único corpo. O que eu tenho, você tem. O que você tem, eu tenho. Nós temos tudo em comum. Os muros, irmãos, protegem o povo de Deus contra os ataques do inimigo.
Os muros separam o que está dentro daquilo que está fora. Você já percebeu quantas coisas entraram na igreja que era do mundo? Isso que Neemias falou aqui, irmãos, no versículo no versículo 17 do capítulo 2, olha o que ele disse: vocês estão vendo a miséria em que estamos? Estás vendo a miséria que estamos? Vocês estão percebendo a decadência espiritual da igreja? Como o mundo, irmãos, tem entrado na igreja? E muitos não estão apercebidos disso. E o Senhor está nos orientando, irmãos. Está nos mostrando que o que é do mundo tem que ficar lá fora. E o que é de Deus tem que permanecer aqui. Aleluias. Então, quando há brechas na igreja, quando há brechas na igreja, irmãos, as coisas de fora, as coisas do mundo acabam entrando. Se elas entraram, irmãos, é porque havia brecha. E hoje o Senhor está convocando eu, você, todos os irmãos, a tapar as brechas. E tem que começar na nossa casa. Nós vamos começar a construir um muro, irmãos, em frente à nossa casa. Em frente à nossa família. Então, a partir de hoje, irmãos, eu não sei como está o seu relacionamento familiar lá dentro da sua casa. Porque é lá que tem que começar. O Senhor falou tudo isso, irmãos, para chegar nisso. Que é dentro da sua casa, irmãos, que tem que começar a reconstrução. Você, marido, tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, você tem que ser submissa ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo. Tem casais que estão em atritos. Tem pais que estão em atritos com seus filhos. Tem casais, irmãos, que não têm uma vida íntima sadia, segundo os princípios de Deus. Então hoje o Senhor está falando para nós, irmãos, para a gente começar a reconstruir essas coisas na nossa vida, a rever essas coisas. Não somente ouvir a palavra de Deus, mas agir em cima dela. Porque está escrito lá no livro de Hebreus, irmãos. Se a gente ouve a palavra de Deus e ela não é acompanhada de fé, não tem proveito nenhum. Mas nós temos fé. E tudo que o Senhor está falando, irmãos, a gente acredita. E a gente vai começar a fazer. Tem que começar dentro da nossa casa, irmãos. Às vezes a gente vem para a igreja, né? Não, de repente a gente está triste, né? Que culto é esse, irmãos, que a gente vai prestar para Deus? Com toda essa tristeza? Deus não merece. Não sei se é no livro de Miqueias, não estou me lembrando, mas tem uma frase lá que Deus fala, irmãos, que eu estava lendo, misericórdia. Deus fala assim para o povo dele: o que eu fiz para o meu povo me tratar assim?
Olha que frase, irmãos. O que eu fiz para o meu povo me tratar assim. De repente, irmãos, o que nós estamos, né? O que Deus nos fez, irmãos, de repente, para a gente não fazer o que Ele está mandando. Então que hoje, irmãos, a gente saia daqui mesmo abalado pelo Espírito Santo. Porque às vezes a gente está triste, mas essa tristeza veio de lá. Lá de dentro da nossa casa. E quando tudo está bem dentro de casa, irmãos, até fome a gente passa junto. Verdade, irmãos. Quando o marido, a esposa, os filhos estão bem, né? De repente não tem fartura, né? Estão passando até necessidade, mas se há entre eles relacionamentos sadios, irmãos, até fome eles passam junto e dão glória a Deus. E quando vem para a igreja para cultuar a Deus, é aquela alegria, irmãos. Então muitos pensam que Deus tem que restaurar a igreja. Tem sim, mas tem que começar dentro da minha casa. Dentro da sua casa. Então que hoje, irmãos, a gente saia daqui, né? Com essa mensagem do Senhor no coração. E que vocês não vão conseguir. Não vai mesmo. Até você que está assistindo a gente aí no celular, que não veio para a igreja hoje, que não tem o costume de vir, de repente vem quando sente vontade. Não é assim, irmãos. Vocês não vão conseguir ter relacionamentos sadios dentro da sua casa, fora da igreja. Se vocês estiverem fora da igreja, vocês não vão conseguir nada na casa de vocês. Tem que congregar, irmãos. Tem que ouvir a voz do Senhor. Tem que estar junto com os irmãos. Porque é aqui, irmãos, que Deus ordena a bênção. É na unidade, na união dos irmãos. Temos a nossa família. Passamos determinados dias com a nossa família. Temos lá o nosso convívio familiar, no nosso lar. Mas isso aqui, irmãos, é importante. O reunir dos irmãos. Então saiam daqui hoje, irmãos. Impactados mesmo. Sabe? Não fique indiferente com seu cônjuge. Não fique indiferente com seus filhos. Se acertem. Para a glória de Deus. Comecem a fazer isso hoje mesmo, se possível. E domingo que vem, quando você vir aqui, você vai ver como o culto vai fluir melhor. Porque aquela carga, aquele peso, irmãos, vai ser tirado. E Deus faz essas coisas. Amém, amados? Vocês recebem essa palavra?